Fala galera, vamos acompanhar o debate aqui sobre o jogo do Flamengo e do Palmeiras. O jogo foi no estádio do Allianz Parque, a partida terminou empatado 0-0 e decepcionou torcedores das duas equipes, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. O Flamengo que todo jogo tem poupado jogadores, o Palmeiras tem alguns jogadores que não está conseguindo desempenhar o melhor futebol. O Rafael Veiga, que é um jogador que é tido aí como um dos principais dessa equipe, não está conseguindo apresentar um bom futebol, enquanto o Flamengo ficou sumido praticamente o jogo inteiro, né? E o jogo terminou 0-0, o jogo com poucas finalizações entre as duas equipes, praticamente as duas equipes jogando com uma retranca, né? Time jogando bem fechadinho, tanto a equipe do Palmeiras quanto o Flamengo. Parecia que as equipes não estavam muito interessadas em vencer o jogo, apenas em segurar um resultado, né? E o empate, na minha opinião, foi melhor para o Flamengo do que para a equipe do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras já tinha perdido na Arena Barueri para a equipe do Internacional. Então a equipe do Palmeiras segue aí 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas eu vi um monte de falta de marcação, tem que ter. 40 faltas. Mas, pô, tem que jogar também, né? Ou não? Vamos ouvir o que eles disseram. Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, porque jogam cansados. Muitas vezes a má forma dos nossos jogadores, a responsabilidade é minha, porque já devia ter descansado há mais. A diferença é essa, nós formamos jogadores com muita qualidade e o nosso adversário compra jogadores. Foi isso que eu quis dizer na última conferência. Não é da vontade de técnico, a vontade de técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido maior, aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente, né? A exigência, aí eu posso falar assim porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético ela é muito maior. Muito maior. Falaram Tite e Abel. Muita falta e pouco jogo, números de finalizações e faltas no clássico de ontem. Olha, Palmeiras, 12 finalizações, só uma certa e 23 faltas cometidas. Flamengo, 8 finalizações, 3 certas e 14 faltas cometidas. Aí depende do gosto da pessoa. Pro meu gosto de futebol, é muita falta e pouco jogo. Diga, André. Eu também acho, Abel. E ainda pela expectativa criada em cima desse jogo, a gente já teve uma Supercopa espetacular envolvendo essas duas equipes. É a grande rivalidade do futebol brasileiro hoje, até pela provocações e tudo mais, mas sobretudo pela bola que tem jogado dentro de campo essas duas equipes e acabaram se anulando. Os dois técnicos, até acho que mais o Abel, mais preocupado em anular as virtudes do Flamengo, um time mais retraído, mas o mesmo a gente pode falar do Flamengo, que começou, por exemplo, com Alan e Pulgar, que não foi bem ontem. Mas então a gente conseguiu ver um jogo que nenhum ataque conseguiu se sobrepor à defesa. Tem a questão da dificuldade física dos dois lados. O Abel falou da questão do Veiga, até assumindo a queda de rendimento do seu meio-campista, de um dos seus protagonistas do time, muito por conta disso. Já o Tite explicou porque começou com o Pedro no banco. O De La Cruz jogou pouco mais que 20, nem 20 minutos na partida. Acabou bastante limitado por conta disso. Individualmente, o que eu acho que dá para destacar positivo na soma da partida, no ataque, eu falaria do Bruno Henrique. Ele ganhou muito duelo individual com o Gustavo Gomes, que não vive uma fase boa. Hoje, ele que é um dos grandes zagueiros do continente nos últimos anos, mas não tem vivido uma boa fase, não só por causa da volta da lesão. Antes disso já não vinha bem. O Bruno Henrique, que foi pela segunda vez seguida titular, algo que não tinha acontecido na temporada, ganhou direto nesse embate individual. Então talvez esse foi um aspecto positivo. E para os dois lados não fica ruim o empate, né? Para o Flamengo jogando fora de casa contra um Palmeiras tão forte no Allianz,
uma finalização no alvo só é muito pouco. E para o Palmeiras tem a questão de é um concorrente direto ao título, você já vinha de uma derrota com o Internacional, se você perde esse jogo, ficar 6 pontos de desvantagem seria muito pesado. Então, quem mais lamenta, eu acho que no final das contas... É o torcedor. Mais o torcedor que não estava torcendo para ninguém, que estava vendo o jogo. Para o torcedor dos dois times, ainda pensando na tabela, concorrentes diretos pelo título, até que fica ok. Mas para quem queria, quero sentar, não estou torcendo para ninguém, quero apreciar um bom jogo, esse foi o que mais sentiu. É porque não teve o bom jogo, né? Além de muita falta, foram faltas distribuídas ao longo de todo o jogo, então o jogo foi todo picado. Exato. A gente não está falando de um jogo em que as faltas foram concentradas no momento em que você viu o futebol, ou antes ou depois. Você acabou não vendo futebol por isso, né? Teve muito essa coisa travada, e menos E nem mal... teve violência, né? Não, mas Mas teve muito aquela faltinha. É o antijogo. Aí o jogo E além da falta, exatamente. Aqui no Brasil, tem falta que demora 30, 40 segundos para ser batida. É aquela coisa, parou, aí ajeita o calção, ajeita a meia, mexe no cabelo, reclama do árbitro. Olha para um lado, olha para o outro, aí não tem jogo. Isso tornou o jogo muito chato, porque dispersa a sua atenção. Você está lá sentado, aí conversa com alguém, aí você olha e fala, mas ainda não cobrou a falta? Né? Isso durante toda a partida. Menos mal que tem alguns 0-0, que você fala assim, puxa, os times não têm de onde tirar, não tem qualidade técnica, só podia dar nisso, não. Eu acho que não foi o caso, foi o 0-0 do respeito. Os dois times se respeitaram muito. Eles sabiam quem estava do outro lado. Concordo com o Donk. Eu acho que mais o Abel do que o Tite. E isso começa com o Abel, mas o Tite também. O time que ele coloca de saída e o tempo que ele leva para ir colocando os jogadores do Flamengo, né? Quando Gerson, aí o Pedro... Carlinhos pouco pegou na bola. Ele leva um primeiro tempo inteiro, o Carlinhos não jogou. Então, e a gente sabe a diferença técnica entre um Carlinhos e um Pedro. Entre o Pedro, mesmo quando não faz gol, participa das jogadas, aparece, toca a bola, abre espaço. O Carlinhos ainda muito cru, muito tímido no Flamengo, pelo menos nesse jogo, né? O que você achou, Eugênio? Palmeiras e Flamengo 0-0. Eu tava louco por um 3-3, 4-3, 5-4. Todo mundo errou o palpite. Quando você perguntou agora, na lata, o que você achou, eu ia falar uma coisa aqui, mas não dá para falar em público, né? Segura aí. Da manhã, o que eu achei. Achei muito ruim, achei triste, porque a gente estava vendo ontem o encontro dos dois maiores times do Brasil e não teve jogo, não teve futebol, teve medo. Professor, vou trocar essa palavra que o senhor usou aí, respeito por medo. Estava todo mundo com medo de perder. Ninguém teve ousadia, ninguém teve coragem de ir para cima, buscar a vitória, querer se impor. Estava todo mundo ali, não, uma faltinha ali, demora para bater. Os dois times saíram satisfeitos com um jogo horroroso. Como é que é o Gui? Dá uma repetida aí pra gente. Uma faltinha aqui, um negocinho ali, reclama daqui, puxa de lá. Porque fulano fez isso. Foi muito ruim, foi horroroso o jogo ontem. Uma lástima para um futebol brasileiro que tem nesses dois times suas melhores referências. Os dois times medrosos, dois times que foram para campo para não perder, porque o empate não ficou mal para ninguém, mas ficou mal para os dois e ficou mal para o futebol brasileiro. Numa tarde que a gente viu 3-2 no Clássico Espanhol, um jogão de bola, 3-2 no Clássico Argentino e o Clássico Brasileiro, um 0-0, onde não se viu futebol, porque os dois times não queriam jogar. O Flamengo vai para campo num jogo que é um grande embate, a gente espera. A CBF marcou uma rodada, terceira rodada ainda, início do Campeonato Brasileiro, marcou grandes jogos para essa rodada, esperando o quê? Para atrair o torcedor, que legal o campeonato forte, com grandes jogos. E uma vergonha esse jogo de ontem. Uma vergonha porque ninguém quis. Fazer uma Todo ressalva? mundo saiu satisfeito. Porque o torcedor dos times saiu satisfeito porque não perdeu. Então, assim, depende do torcedor. Eu conheço muitos torcedores que saíram irritados porque queriam ver seu time ganhando. Você não acha que o torcedor do Palmeiras queria ver o Palmeiras ganhar do Flamengo e vice-versa? O Flamengo, fui lá no Allianz Parque e ganhei do Palmeiras. Lamentável as posturas de ambas as equipes. Isso passa pela comissão técnica, passa pelos jogadores. Todo mundo com medo de perder. Isso não é futebol. Futebol é buscar o ataque, buscar a vitória, poder mostrar que é melhor do que o adversário. E no jogo das duas melhores equipes do Brasil, o que não se viu foi futebol. Posso fazer uma ressalva individual? Vocês citaram aí o Bruno Henrique. O Endrick também tentou, foi bem marcado, mas
Ou não? Estou enganado? Tentou, mas eu acho que com menos sequência que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tentou o jogo inteiro, né? Eu acho que se saísse alguma coisa, seria do pé do Bruno Henrique. Mas não adianta individualmente um ou outro jogador tentar. É isso. É o coletivo, é o time que tem que ir para o ataque, tem que buscar, tem que querer ganhar o jogo. Uma outra coisa, Abel. É bom lembrar que os dois jogam, tem jogos complicados pela Libertadores fora de casa durante a semana. Olha só. Não é, isso não. A temporada os dois é com altitude. difícil, a temporada é desgastante, tem muita coisa pela frente. Mas, por exemplo, o Flamengo me dá a impressão de que está sempre poupando. Todo jogo o Flamengo se poupa. Não tem um jogo que o Flamengo vai dizer, vou ganhar. Não, peraí, fez 1-0, tira aqui, um aqui, tira outro ali. O Flamengo vai para um jogo contra o grande rival dos últimos anos sem os seus dois principais jogadores. Deixando o banco o Pedro. Hoje, Pedro e De La Cruz são os principais jogadores do Flamengo. Tira esses caras do jogo. O que é isso? É anticlímax? Tem medo de se expor demais e se perder o jogo, ficar mal? Ou então, aí tem uma outra questão que eu quero colocar em mesa. Ou ele está pensando que vai colocar os caras para arrebentar com o Bolívar lá em La Paz? É um outro jogo, vai chegar lá, vai poupar outros. Porque altitude, porque isso, porque aquilo. O Flamengo está muito cheio de dedos para a temporada. Não pode isso, não pode aquilo, não vou... Peraí, fez 1-0, tira, segura um pouquinho ali. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui na mesa. Segundo o Tite ali na coletiva, era uma questão articular, não é isso? Dos jogadores e tal, jogadores que estavam ali com... Muscular, articular. Não, articular. E aí me veio à mente uma questão. Lembrei ano passado, o Grêmio foi jogar no Allianz. O Luizito não veio. O Fluminense veio jogar... Diga. Reta final, aliás, o jogo que o Palmeiras estava ali para ser campeão brasileiro, né? O Fluminense mandou o time reserva porque estava com medo de machucar jogador para Libertadores. Aí o Flamengo vem jogar no Allianz, não bota seus principais jogadores com medo que eles se lesionem. Quer dizer, isso acaba se transformando numa outra vantagem do Palmeiras, né? Porque em função do gramado sintético dele, não é só a questão da velocidade da bola, que o jogo fica diferente. Os adversários não trazem seus principais jogadores com medo deles se machucarem. Mas o próprio Abel lembrou que ele não conseguiu ganhar do Flamengo no Allianz. Ele ganhou do Flamengo, sim. Mas jogando em imagina se ele jogasse Montevidéu, com o Flamengo tendo seu time completo ontem, com o Pedro e o De La Cruz desde o início. Seria um outro jogo. O Tite deixou claro que o Pedro e o De La Cruz não jogaram por causa do gramado? Estava ali, problemas articulares e tal. Havia 4, 5 jogadores que eles registraram. Alguns jogaram. Dos citados. Alguns jogaram desde o início. Esses dois foram preservados. Não, porque vai que tem um problema no joelho ali, no tornozelo, porque é mais duro. Eu confesso que eu continuo... Essa é uma questão que a gente precisa debater, Eu confesso que eu continuo em dúvida em relação a isso, não a diferença do gramado. Eu vejo o jogador se machucando toda hora no gramado normal. A gente vai atribuir as lesões só ao sintético? O Tite também reforçou a questão da carga muscular de Pedro e De La Cruz, até usou uma metáfora de sinal amarelo, vermelho e outros jogadores também que tinham desgaste e que poderiam estar mais propensos à lesão. Então, assim, não me incomoda a rotação, às vezes, de jogadores. Porque o Flamengo montou um elenco para isso. Me incomoda não conseguir manter o nível. Não pode ser desculpa, porque o Pedro está... Concordo? Os dois melhores jogadores do Flamengo dessa temporada estavam no banco. Mas com as contratações que o Flamengo faz e a cada ano vai investindo mais, é para você trocar um e manter o nível. Então concordo com o Eugênio nesse Pedro, aspecto. Enquanto tinha o Gabigol, você tinha uma possibilidade grande de manter o nível. Ou, dependendo do dia do Gabigol, até melhorar. Não precisamos nem falar muito sobre isso. Agora, chegou o rapaz que estava jogando no Nova Iguaçu, que ainda não está longe, né, de ser... O Pedro. Por que não será um Pedro? Vamos falar claramente aqui. O Carlinhos fez uma boa campanha no Nova Iguaçu, mas eu vi o Carlinhos, todo mundo viu o Carlinhos, desde o tempo da Copa São Paulo Juniores no Corinthians. É uma característica bem diferente. Assim. E em relação ao elenco do Flamengo, isso que o Donk fala, o Carlinhos destoa dessa lógica. Concordo, mas não foi por isso que o Flamengo empatou ontem. Não foi só por isso. Mas essa coisa... Esse é bem-vindo ao mundo de Tite. O Tite é lento, gradual e seguro. Essa é a lógica dele para toada na vida. Ele não sai de casa sem guarda-chuva. Você gosta ou não, é esse o jeito do Tite. Ponto. Essa é a definição. Não sai sem guarda-chuva de casa. Mas eu também não faço isso, não. Morando em São Paulo, não faço. Eu teimo. Temos aqui um discípulo de Eu teimo e me molho. Temos uma tela
com números do Palmeiras? Vamos mostrar? Palmeiras contra o Flamengo. Olha o ranking da temporada, para a gente pensar e analisar o que jogou ou deixou de jogar o Verdão ontem. Só uma finalização certa contra o Flamengo ontem. É o pior número do Palmeiras na temporada. 9 ações na área rival, pior da temporada. 0,4 a média aí de gols esperados, pior da temporada. Apenas uma grande chance, segundo pior da temporada. Eu acho que a grande chance nem é a finalização certa. É a cabeçada do Murilo, que sai raspando no primeiro tempo. Deve ser. Para mim foi o que mais Para mim é a grande próximo, chance. mais próximo que o Palmeiras chegou do gol. Não é finalização certa porque no não escanteio, era né? O mais uma bela próximo. testada. O que é muito pouco. Né? Eu achei que era gol. Quando ele testou, eu falei, gol. E é aquela bola... Os palmeirenses vão falar, zicou. Você que é... Quando eu falo gol, qualquer jogo Grita que eu, antes. eu falo gol antes, Abel. Meus filhos me cornetam mas em casa. no mundo inteiro é assim. Não pode. Mas tem várias vezes que eu falo gol antes e o gol acontece. Mas aí é eventual. Ninguém vê, aí ninguém vê, ninguém fala, acertou! Mas sim, Palmeiras e Flamengo têm a obrigação de jogar mais. E ontem tinham mais ainda, porque um enfrentava o outro. No sentido de mostrar força, de mostrar poder. Na verdade, os dois ficaram um com medo do outro, antes mesmo que um desse motivo ao outro para ter medo. Uma coisa de antecipação. A escalação do Tite povoando o meio-campo, o jeito que o Palmeiras morde o Flamengo, eu acho que parte disso é estratégia. Então, você se preocupar, por exemplo, com a Arrascaeta, como o Palmeiras se preocupou, tá certo. Mas tem o lado B da história. Vamos jogar um pouquinho também. Vamos sair. Estamos em casa. Temos um time poderoso. Nós, Palmeiras, né? No sentido do Abel. E isso não aconteceu. Então, eles ficaram devendo, sim. Os dois ficaram devendo. Acho até que o Tite, apesar de lento, gradual e seguro, no fim, ele tenta. Mas tenta com aquele senão. Tenta depois do tempo que você acha que ele vai tentar, à exceção do caso do Pedro, que ali tinha que entrar antes mesmo, né? Então, é uma diferença d'água para o vinho. Ficou muito abaixo. Foi frustrante, como diria um amigo meu que não bota o R. Frustrante. Frustrante, seu amigo? Frustrou. Você já corrigiu seu amigo? Já, mas não adianta. Nem na parte defensiva, nenhum elogio para Palmeiras e Flamengo? Só corneta no nosso F360, começando a semana? Se ninguém chegou, também o Flamengo, pelo menos o Rossi, ficou bem protegido ali. Em relação às últimas partidas, que o Flamengo tinha tomado aqueles gols de bola aérea, pelo menos o Rossi foi bem protegido. Ia tomando o gol de bola aérea que foi anulado. Pois é, no lance do gol. E teve a cabeçada também que você citou do Murilo. A cabeçada de uma bola cantada, né? Se tomou o gol daquele jeito... Teve uma cabeçada também do Flaco Lopes, uma bola que veio cruzada da direita, que ele cabeceou fraco, o goleiro defendeu. Cabeceou fraco. Bruno Henrique, aos pouquinhos, de mansinho... Está recuperando a posição de titular no Flamengo? Ou é temporário isso, vocês acham? Não, eu acho que, inclusive, quando ele perde a posição, ele não perde por demérito dele. Ele perde porque tinha gente aparecendo melhor, o time andando bem, Luiz Araújo, Cebolinha. E mesmo quando ele perde posição, você vê, pode pegar a estatística daqueles jogos, ele sempre joga meio tempo. Meio tempo é dele. E está fazendo por onde? Ele tem isso que o Eugênio cobrou dos outros 21 ontem. Mais disposição para fazer jogo, para fazer o jogo acontecer do lado dele. E contou também, como lembrou o Donk, com o Gustavo Gomes num momento preocupante. Preocupante. Mas é o cara. Eu acho que se acontecesse alguma coisa... Ele falou, no fim do jogo, ele, ao ser entrevistado, fala, né? Se tivesse que sair um gol, seria do Flamengo. Mas seria muito dele, em função dele, da atuação dele. Eu acho que é o cara que se salvou individualmente, em termos de querer jogo. Por outro lado, tivemos mais uma vez, não que sejam tantas, mas mais uma vez uma atuação apagada de Veiga. Abel Ferreira falando depois do jogo, dizendo que a culpa é dele, porque ele já vê o Veiga sentindo o cansaço pela sequência de jogos. E a gente tem na nossa tela do Futebol 360, mapa de ações de Rafael Veiga. 77 minutos em campo contra o Flamengo. 35 ações com bola, nenhuma finalização. Chama atenção, o Veiga sempre tem chutes e bons chutes.
né? Quando não é chute, quando não é finalização, é assistência. Outro dia aí, ele teve 3 assistências dele, não me lembro contra quem agora, tanto jogo. Olha, 2... foi contra o Liverpool, né? Contra o Liverpool. 2 chances criadas, 19 passes tentados, 18 certos. E a gente vê a movimentação dele muito ali do meio para o lado esquerdo. Então, O gênio. Diga, professor. Penso demais para aquele lado esquerdo. Eu tenho a impressão que quanto mais para a esquerda ele fica, mais subido do jogo. Eu também não tenho gostado muito do posicionamento quando ele cai muito para o lado, mas tem diferentes aspectos. Acho que pode valer a questão do posicionamento, também concordo. Em alguns jogos isso limitou o jogo do Veiga. A gente pode falar também de um Veiga também, que ele não tem desempenhado tão bem quanto em outro momento, pelo padrão que ele estabeleceu no Palmeiras. Tem a questão física também, acho que do desgaste tem muito a ver com o Abel. E essa declaração também é uma forma de mostrar confiança no jogador. E o Abel sabe lidar muito bem com essa gestão de grupo. A partir do momento que ele dá essa declaração, também ele ganha pontos com o próprio Veiga, né? Trazendo um tanto da responsabilidade para ele. Não, trazendo um tanto não, trazendo toda a responsabilidade. Será que ele fez para agradar ou para não pesar tanto para o Veiga, ou ele acha que é isso mesmo? Eu acredito, vendo assim pelo Abel, como ele protege muito bem o elenco, que ele fez muito para trazer para ele. Então posso jogar um negócio aqui? Se, por exemplo, vamos dizer que o Abel tivesse tirado o Rafael Veiga ontem, ou colocado só no finalzinho, estariam todos aqui, inclusive o seu Eugênio, jogando a mesma corneta que jogou para o Tite, porque tirou o Pedro e o De La Cruz. Não é verdade, Eugênio? Mas ele não tirou. Ele botou no jogo. E ele mesmo falou, Ele botou no eu jogo. errei porque o Veiga... Mas ele disse que ele botou disse que e o Veiga não jogou nada. Ele disse que errou contra o Vitória, que ele não deveria ter jogado contra o Vitória. Eu acho, sinceramente, Abel, primeiro eu fui buscar aqui os dados, essa cabeçada que a gente acabou de ver do Flaco Lopes, que eu citei, nas estatísticas de gols esperados, foi a maior probabilidade de gol do jogo, 16%. 16%. A do Murilo foi só 3%. Você vê, se a maior probabilidade de gol foi 16%, é que o jogo realmente não teve probabilidade de gol. Sobre o Veiga, eu acho que assim, não exatamente a frase do Abel, mas a repercussão que ela ganha jornalisticamente falando, ela desvia um pouco o foco do jogo, porque está todo mundo falando o que ele declarou a respeito do Veiga. O Veiga não ter jogado bem, ontem muita gente não jogou bem. Não foi só o Veiga que não jogou bem. Não ter jogado bem, mas assim, até a semana passada estava. Contra o Liverpool, ele deu assistências. Contra o Vitória mesmo, nesse jogo citado aí, ele participou da criação do gol do Palmeiras. O cara vai oscilar, é natural. Ninguém joga bem todos os jogos. Até aí, normal. Vai dizer que ele está mal. Ele ontem não conseguiu brilhar. Galera, eu concordo, né? Alguns jogadores muito abaixo, né? Isso daí é a carga de jogos que nós temos no Campeonato Brasileiro, né? Não é diferente para o Palmeiras, não é diferente para o Flamengo, São Paulo. Muitas equipes estão disputando Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vai ter essa pressão, isso daí é normal, não tem muito o que fazer, né? O Palmeiras vai jogar também pela Libertadores. Palmeiras joga na quarta-feira, né? Flamengo também joga na quarta-feira. Flamengo enfrenta o Bolívar e a equipe do Palmeiras enfrenta a equipe do Independente Del Valle do Equador. As duas equipes vão viajar, né? Vão ter jogos bastante difíceis pela Libertadores, né? O Palmeiras no momento é líder do seu grupo, né? O Palmeiras com 4 pontos, uma vitória e um empate, né? Vai ter um confronto direto contra o Independente Del Valle. Quem vencer nesse confronto praticamente já encaminha sua classificação para a próxima fase. O Flamengo é segundo colocado do grupo. Tem a equipe do Bolívar com 2 pontos à frente do Flamengo. O Flamengo tem 4, Bolívar tem 6 pontos. Bolívar que venceu os 2 primeiros jogos. O Flamengo empatou na estreia e venceu o jogo no Maracanã contra a equipe do Palestino, né? Então, assim, as duas equipes tendo bastante problema físico com seus jogadores. O Flamengo, o Tite praticamente todo jogo tá fazendo rodízio, tá poupando os jogadores. Parece que todo jogo sempre tem jogador poupado, né? E não foi diferente contra o São Paulo, né? Poderia até ter entrado com a força máxima, mas o Tite preferiu colocar uma equipe alternativa. E alternativa em termos, né? Porque entrou foi 3 jogadores aí diferentes do time titular, né? E na minha opinião, quando não tem o De La Cruz, o Flamengo perde muito em criação, porque o Arrascaeta acaba que fica sozinho, não consegue fazer muita coisa, acaba correndo mais do que deveria, né? E atrapalha um pouquinho o jogo do Arrascaeta, que não é um jogador físico,
Assim também acontece no time do Palmeiras. O Rafael Veiga acaba tendo muito desgaste, a equipe tem que se desdobrar muito na marcação. As duas equipes parece que se preocuparam mais em marcar, em fazer marcações do que em vencer o jogo. Parece que as duas equipes jogaram, essa é a realidade. O Flamengo e a equipe do Palmeiras jogaram para não perder, né? Não jogaram para, vou jogar para poder ganhar, não, jogaram para não perder. Essa foi a realidade do jogo entre o Palmeiras e o Flamengo. Foi pior para o Palmeiras jogava em casa, e na minha opinião, jogando em casa, o Palmeiras sempre tem a obrigação de vencer, né? E o Flamengo ainda segue sem perder nessa temporada de 2024. O Flamengo ainda não perdeu, né, em jogos dessa temporada de 2024. O Tite segue invicto. Vamos ver até quando que o Flamengo vai conseguir se manter bem. O Flamengo, a defesa do Flamengo foi bem sólida. O Palmeiras também não conseguiu oferecer muito perigo à defesa do time do Flamengo, né? E agora, né, vamos ver como que o Tite vai preparar a equipe para poder jogar na altitude, e a equipe também do Palmeiras, né, tem jogo difícil, né, contra o Independente Del Valle, mas eu acredito que o Palmeiras é favorito. O Flamengo também, eu acredito que é favorito, tem mais time, mas tem um fator também altitude, né, que pode atrapalhar um pouquinho o jogo do Flamengo, ainda mais o Flamengo, que não é aquele time que costuma fazer muitos gols. Eu acredito que o Flamengo vai fazer o golzinho, vai querer se fechar, né, como o Tite tem feito nos últimos jogos, né. Agora vamos aguardar aí que esse meio de semana teremos muitos jogos de Libertadores, e final de semana retorna o Campeonato Brasileiro.